208 GT 2017, meu carro aí por 4 anos. E muita gente às vezes fica na dúvida aí entre comprar esse carro aqui e não comprar. Então, já existem muitos vídeos aí na internet, né, mostrando o carro em detalhes. Então hoje aqui, nesse vídeo, eu pretendo explicar aí alguns motivos que me levaram a comprar esse carro e contar um pouco da minha história com o carro aí, beleza? Bom, acho que uma coisa muito legal aqui sobre esse carro é que esse é o hatch compacto mais rápido e mais potente já produzido no Brasil, tá? Então ele é fabricado aqui no Brasil, ele foi produzido em Porto Real, no Rio de Janeiro, durante os anos de 2016 e 2020. E essa versão aqui, a GT, ela se destaca das outras, principalmente por alguns motivos que eu vou citar aqui para vocês. Bom, para você então identificar aqui o 208 GT, existem algumas coisas na aparência dele que chamam bastante atenção, né? Então, começando aqui pela parte da lateral e da frente aqui, só para vocês entenderem certinho. O GT, ele tem essas belíssimas rodas aqui, claro, 17 polegadas, né, são de fábrica, assim. A única coisa que eu personalizei foi colocar o fundo delas hiper prata e a face já era diamantada, né? Mas precisou fazer uma repintura aí para que ela ficasse desse jeito. Eu particularmente achei que dessa forma a roda parece que ficou até um pouco maior, né? E aqui na parte da frente a gente tem essa grade que é exclusiva da versão GT. Então ela tem esse grafismo com essa coloração vermelha aí na ponta, né? Então isso daqui é somente no GT. Além de que nos primeiros anos da versão GT ele tem esses emblemas laterais aqui, tá bom? Então você consegue ter identificação visual na versão GT com os emblemas, a grade, as rodas. Aqui nós temos o teto panorâmico. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Opa, olha só. Certo? E na divisão aqui entre o teto panorâmico e a para-brisa nós temos esse elemento em aço escovado. No GT também todos os retrovisores, de todos os, tanto o vermelho quanto o branco, o preto, é sempre preto o retrovisor, ok? Na parte de trás, que é único do GT, a gente tem esse aerofólio e a saída dupla de escapamento. Dá uma identidade bem legal aí pro carro. E eu particularmente acho esse carro muito bem resolvido, né? Tanto é que eu comprei ele há 4 anos, estou com ele até hoje. E vamos lá. Uma coisa muito legal para falar sobre ele é que esse carro aqui, especificamente esse, vocês já vão entender por que eu rasgo elogios sobre esse modelo. Temos aqui, ó, quase 180 mil quilômetros no carro. Eu acho que é o motivo principal aí para eu indicar a compra desse carro, tá? Esse aqui é o motor 1.6 turbo THP, certo? Então ele é um motor 1.6, 16 válvulas, feito pela BMW. E esse aqui já é nacionalizado, então ele já é o Flex, ok? Então visualmente aqui vocês podem ver que ele tem essa capinha que o monocombustível não tem. Isso daí é uma adaptação da tampa de válvulas, para que não haja aquele problema de tampa de válvula que vaza tudo, tanto pressão interna do motor quanto parte de óleo, né, que fica vazando bastante. Esse carro não tem vazamentos. Em 180 mil quilômetros que eu estive com ele, não tive problemas no carro assim sérios, né? O que eu tive de problemas aqui foi o ar-condicionado, o alternador, e o resto foi coisa de desgaste convencional do carro mesmo, que seria parte de velas, bicos. Também fiz uma troca preventiva de bicos aí, certo? Além do líquido de arrefecimento e várias outras coisas, fluido de freio, parte de discos de freio também eu tive que trocar, amortecedores, né? Então aqui o carro ele tá com as molas ABEC, né? Então ele fica bem baixinho, fica com um stance bem bonito. E
incrível. Esse carro, em todo o período que eu estive com ele me fez muito feliz. Teve uma época que ele vazou um pouquinho de pressão pelo PCV, então eu tive que fazer essa adaptação, onde eu coloquei aqui uma válvula de hidrovácuo aqui nessa parte. E aí eu fiz essa adaptação aqui para não ter perda de pressão do coletor de admissão para a tampa de válvulas. E esse carro está com um mapa a mais de 120 mil quilômetros já. Impecável. E tá aqui, é toda a prova. Carro perfeito. Mas é o seguinte, tem muitos vídeos na internet aí mostrando já os detalhes do carro, como que ele funciona, parte interna, parte de... Tem vários vídeos na internet sobre isso. Vamos então fazer o seguinte, eu quero levar vocês para conhecer esse motor na prática, ok? Ele já é um motor flex, então ele não tem os problemas do monocombustível. Essa parte aqui que é a bomba de alta já é atualizada, então ela é muito menos sensível. Esse carro não tem problema de corrente de comando, mas mesmo assim é indicado trocar aí por volta dos 100, 120 mil quilômetros. Esse carro já foi trocado com corrente de comando, juntamente com o retentor da polia do virabrequim e outros itens aí que são todas as polias dessa parte aí. O que eu tive de problema nele foi alternador, ar-condicionado, o aerofólio, né, que nessa versão, por incrível que pareça, todos os aerofólios aí do pessoal do grupo lá, eles saem voando. E esse daqui não foi diferente, inclusive ainda preciso dar um retoquinho, ele tem uma marquinha de guerra aqui, certo? Mas esse é o carro, fantástico mesmo. Eu considero uma excelente compra, porque se você for comparar com outros modelos aí, ele é o melhor custo-benefício possível. É um carro 2017 que você consegue fazer seguro relativamente barato, né? Eu tenho 28 anos, meu seguro fica na faixa aí dos R$3.500. E eu acho o carro fantástico, muito bonito e sem muitos crônicos, né? Foi feita aqui de alteração, foi a troca da válvula DV pela válvula RAR. Essa daqui também já está bem velhinha, porque eu fiquei ajustando várias vezes ela até chegar num ponto legal. O intake, né? Porque o intake original ele é de plástico, então ele quebra aqui e a turbina puxa todos os pedacinhos de plástico lá para dentro. E o remap e o downpipe, logicamente. De resto, o carro é praticamente todo original. Alto desse carro aqui, com certeza, é o desempenho dele, né? Além de que o consumo dele também é excelente. Então ele faz marcas muito boas aí. Eu costumo usar assim para mistura, porque eu considero que a gasolina comum, como eu sou do interior, cidade pequena, tem um grau de detonação um pouco maior, uma octanagem um pouco menor. Então eu dou preferência aí a utilizar sempre um pouco de mistura, porque a gente consegue um grau de octanagem um pouco maior por causa do álcool, só que a gente também consegue a lubrificação no sistema de bicos aí, né, de injetores, através da gasolina. Então assim, você consegue o melhor dos dois mundos. Logicamente uma Podium seria a melhor opção, com certeza, mas é difícil ter acesso por aqui a uma gasolina desse tipo, uma gasolina Podium. Então a solução aqui é utilizar a mistura, tá? Fica tão seguro quanto, né? Tem um desgaste um pouco maior aí das peças de injeção, mas você não vai ter surpresas aí com o desempenho do carro. Com relação à parte de motor desse carro, cara, é fantástico, né? É um dos pontos fortes aí, com certeza, é a motorização THP. Esse motor ele já se mostrou ser um motor muito parrudo, muito forte, muito confiável, mas na geração anterior, né, que seriam os monocombustíveis, na verdade todos são N14, a nomenclatura desses THP, mas os THP monocombustíveis eram um pouco mais frágeis com relação aos acessórios, principalmente aqui no Brasil, porque a nossa gasolina tem adição de etanol
e uma certa quantidade que era prejudicial aí ao sistema, principalmente na parte da bomba de alta ali, né? Então, o problema da bomba de alta é um problema recorrente nos DS3, nos Mini Cooper, enquanto que existem outras coisas que você já consegue corrigir. Então a tampa de válvula dos monocombustível, você consegue eliminar aquele problema da tampa de válvula com a eliminação da PCV, né? Então você consegue fazer isso daí na própria casa, dentro de casa, é super tranquilo de mexer com isso. E você consegue também fazer o upgrade aí da corrente de comando, tá? Você já consegue colocar a corrente de comando atualizada, que é a corrente de comando que tem nesse THP aqui, no Flex, deixando o carro aí praticamente com bem menos crônicos do que ele já teria de fábrica. Mas infelizmente os monocombustíveis, que são os DS3, os Mini Cooper, os DS4, vão ter problemas recorrentes aí de bomba de alta, principalmente numa situação em que o dono não conseguir aí o uso da Podium, né, da gasolina Podium, uma gasolina Premium aí, ok? Então esse carro aqui a gente já tem uma bomba de alta um pouquinho melhor. Não vejo muitos relatos de pessoas trocando bomba de alta de THP Flex, embora eu saiba que é uma parte mecânica do carro e que isso aí com certeza gera um pouco de manutenção, com o tempo gera um pouco de desgaste, né? Mas assim, o carro tem um habitáculo perfeito, assim, eu começo a andar nele e não dá vontade de parar, é muito gostoso. E o escape tá num ponto certinho, aqui é fácil de resolver, né? Foi só colocar um downpipe e um abafador final. E aqui ficou bem legal porque não incomoda ninguém, é gostoso de andar, gostoso de usar, sem crise. Não é tão barulhento, mas quando você instiga a acelerar, ele tem aí um som legal. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho de pista aqui, pra vocês verem como é que é o comportamento do carro aí na rodovia. Freio do carro é incrível, fantástico. Aqui eu nem precisei frear muito, só dei uma leve freadinha aqui, ele já respondeu perfeitamente. Lembrando que esse trecho aqui que eu tô pegando, né, ele tem subidas, descidas, né? Então assim, não é o melhor para dar 100, 200, porque embora o carro seja muito bom, ele ainda não é um carro forte, né? Igual o ZA888 Stage 2, por exemplo. Ele é um carro que ele tem suas limitações aí, o motor 1.6 THP Stage 2 assim, e não é tão forte quanto um GTI Stage 2, quando o carro é desse jeito. São 100 cavalos de roda a menos, né? Então o carro tem sim seu limite. E para você fazer um tempo bom aí de 100 a 200 com ele, teria que ser que o final seja uma baixadinha, né? Então você pode começar na subida e pegar o finalzinho uma baixadinha, aí seria perfeito, seria o cenário perfeito para fazer um bom 100 a 200 aí. Fechou? Vou pegar um pouquinho de distância dos carros da frente e dar uma retomadinha aqui, vamos ver se eu consigo. Deixa esse carro de cá para passar, aí eu vou dar uma acelerada. Demais. Então lá, o carro com 180 mil quilômetros, eu uso muito para rodovia, para trabalhar, para viajar, para ver minha namorada, para tudo. E eu precisava de um carro que fosse assim, que fosse extremamente confiável, que não me desse trabalho, né? E fosse um carro fácil de manter. Então, por ele ser um hatch compacto aí, eu acabei optando por ele.
E eu não podia ter feito uma escolha melhor, tá? Uma vez que esse carro aqui só me deu alegrias. Fantástico mesmo que o carro entrega. É muito bom, cara. Eu sou apaixonado nesse carro. Vamos ver se eu vou ter disponibilidade de passar esses carrinhos aqui pra poder filmar mais um pouquinho pra vocês. Vou pisar aí. 1, 2, 3. Pisei. Dá pra passar todas as marchas aqui de pé dentro, tá? Sem aliviar o pé. Tá bom. Cara, o carro é muito rápido, dá pra fazer várias puxadas, várias. Ele é muito constante. O contra-taco entra certinho. O carro é um espeto pra acelerar, cara. Muito gostoso. Bom, então em vantagem que ele tem aí com relação a outros carros, eu acho, por exemplo, que com relação ao Sandero RS, por exemplo, o Sandero ele é um bom conjunto, ele também te instiga bastante a acelerar, mas eu acho o 208 um pouco mais moderno, acho um projeto um pouco mais moderno, até porque ele usa um motor, cara, que ele foi projetado assim, coisa de 15 anos mais novo do que um F4R, né? Enquanto o F4R aí teve o surgimento, o F4R seria do Sandero RS. Então, enquanto o motor do Sandero RS teve o surgimento dele na década de 90, né? O THP surgiu ali entre 2000 e 2010. E foi um motor que ficou em produção durante muito tempo, se eu não me engano em 2024 foi o ano que ele saiu de produção. Mas é um carro que existe muitos desses motores aqui rodando no Brasil e tem para reposição também na própria concessionária. Então, se por um acaso houver a necessidade de adquirir um motor desse daí, não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente consegue comprar aí tranquilamente esse motor THP. Além disso, ele não é tão caro. Você consegue ver algumas pessoas aí que compraram um bloco parcial de THP para forjar, né? Por algo em torno de 7 mil, 8 mil reais mais ou menos. Enquanto que se fosse um Civic SI, por exemplo, um Jetta TSI, algum carro com um dos motores EA888, esse custo aí seria muito maior. Bom, estamos na cidade de novo, dá uma pisadinha. Subidona, hein? E a graça de ser um carro compacto é justamente porque a manutenção de um carro compacto tende a ser uma manutenção mais compatível com a de um carro compacto. Eu falo isso porque peça de suspensão, peça de freio, peça de coxim, não é nada estratosférico, né? E isso assim, todos os carros que são concorrentes diretos dele, assim, né? Mas eu considero ele a melhor escolha entre os concorrentes por causa desse fator custo-diversão. Hoje você encontra aí modelos bem barato no mercado. É um carro que ele já tem uma versão nacionalizada desse motor e é incrível como que esse motor dura bastante, cara. Eu falo isso com propriedade. Eu tenho um carro aqui aproximadamente 180 mil quilômetros sem dar problema e é fantástico, né? Olha aí, ó. Ele oprime qualquer um. É uma combinação desleal, cara. É um motor muito potente para um carro muito pequeno e muito leve, né? Então, assim, é um delírio coletivo esse THP Flex aqui, esse 208 GT, na verdade, né? Usando esse THP Flex, porque esse carro não faz o menor sentido de existir. Ele só existe mesmo para proporcionar esses momentos assim de alegria nas pessoas que são entusiastas automotivos, assim como eu, assim como você que deve estar assistindo também. Então, esse carro, a única função dele mesmo é isso aqui, cara. Porque se você for querer comprar um carro mais bonito na faixa de preço dele, com certeza você consegue encontrar outro modelo que te atenda, né? Tem, cara, o Elantra eu acho muito bonito, tem o Cerato Coupe, tem o Ford Fusion, tem vários carros que eu acho muito mais lindos do que ele, assim, que eu também poderia ter comprado, mas que eu resolvi optar por esse carro especificamente,
porque eu sou apaixonado, assim, no poder da máquina, assim, né, cara, no que ele pode te entregar. Então eu particularmente gostei muito do THP Flex. Esse motor entrega muito, custando pouco, e é algo extremamente confiável, que não dá problema. Turbina desse carro aqui, cara, com 180 mil quilômetros. Por incrível que pareça, essa turbina é original, nunca foi aberta, ela não baba óleo, ela não tem folga axial no eixo dela, né? O carro, ele não baixa óleo, não baixa nível do líquido de arrefecimento. Aliás, ele baixa sim se ele estiver acima do nível. Quando você vai fazer a troca ali, ele baixa até ele chegar no nível, não sei por qual motivo, e depois ele estabiliza e fica assim até a próxima troca. É incrível mesmo, cara, o que esse carro entrega pelo preço que ele custa. Eu acho que assim é uma das melhores opções do Brasil. E a gente está falando também de um carro que, se a gente for juntar aí entre 208 GT que foram produzidos no Brasil, a gente tem aí 631 unidades. 208 GT que foram produzidos aí Brasil e América Latina total, a gente não chega em 2.000 unidades, tá? E aí você tem que, aqui na América Latina, a versão, quer dizer, o modelo do 208 bateu em 2022 100 mil unidades vendidas só na América Latina. Então, desses 100 mil, 2.000 aqui na América Latina são unidades de 208 GT, 630 no Brasil são 208 GT. É um número... Desviar de um buraco ali, né? Senão faz um barulhão. Mas é um número fantástico. É muito pouco 208 GT, né? Então é um carro que acho que deveria ter saído bem mais. Infelizmente não saiu tanto carro desse aqui no nosso país e na América Latina. E com relação ao 208 GTI, ele é muito aclamado lá fora, mas também é um carro desvalorizado, porque lá você tem mais opções assim de hot hatches, alguns até que não vieram para cá, como por exemplo o Clio RS, alguns carros bem legais. Mas o 208 GTI lá fora, ele vem aí com 200 cavalos de potência, né, de motor. Aqui a gente tem 173 original, só que quando você vai passar o carro no dinamômetro, você tem em torno de 170 cavalos de roda. Essa unidade aqui, por exemplo, só para vocês tomarem conhecimento, ele tá com 190 cavalos de roda. Então assim, aqui no Brasil, mesmo a gente não tendo 208 GTI, que era um carro originalmente mais forte, que saiu lá fora, a gente tem a opção aqui de fazer um trabalho de remap, né, de reprogramação eletrônica, que você consegue manter o carro extremamente seguro aí. Eu falo isso com propriedade porque eu sou proprietário de um carro que tem mapa a mais de 120 mil quilômetros. E assim, eu nunca tive uma luz acesa no carro de service, eu nunca tive uma luz de injeção, né? Tudo também é muito importante vocês terem conhecimento de combustível, de mistura, né? Se você não puder usar uma Podium, talvez seja melhor fazer uma misturinha de combustível, usar um pouco de álcool e um pouco de gasolina, tá? Por causa de questão de octanagem, por causa de questão de durabilidade do sistema dos bicos aí, injetores, de bomba de combustível, que nesses carros de injeção direta desgastam um pouco mais rápido. Esse som até hoje me deixa louco. Então, basicamente é isso, né? O 208 GT, o 208 GTI, DS3, esses carros, todos que têm a motorização THP, que equipa muitos outros carros também da Peugeot e Citroën, que é o 2008 THP, o C4 Cactus, o C4 Lounge, o 3008, o 5008. Todos esses carros que têm motorização THP são carros que têm injeção direta de combustível. Esse tipo de injeção direta é pensado em otimizar o desempenho, é pensado em otimizar a economia de combustível. E aí quando você faz essa migração pro flex, quando você usa muito etanol, como o etanol é uma coisa muito mais comum aqui no nosso país do que na Europa, do que nos outros países todos praticamente, né, que a gente tem bastante reserva aqui, bastante produção de etanol,
é um problema que acontece mais aqui mesmo, que o carro de injeção direta abastecido com etanol, ele costuma dar um pouquinho mais de problema de bicos aí, mas não é nada catastrófico. Eu mesmo já tive que trocar os meus bicos quando eles não estavam bons, né? Por questão da durabilidade, da quilometragem também, do uso do carro, eu precisei trocar e eu tava acelerando o carro e não quebrou, não aconteceu nada catastrófico, não aconteceu nada assim, de final de novela mexicana. O carro simplesmente aguenta tudo, é um trator. Então tem que saber escolher certinho quem vai fazer o mapa desse carro. Acho que tem duas pessoas que eu confiaria para fazer aqui no Brasil, e um deles eu posso citar porque eu experimentei, né? Experienciei, porque o meu carro tem mapa dele, que é o Overspeed, tá? O Júnior Barcelar. Ele tem aí experiência em remap automotivo desde 1998. O cara é especialista mesmo. Então, tipo assim, eu queria um carro que eu pudesse usar para trabalhar, para passear, para viajar, para tudo, enfim, que tivesse uma manutenção barata e um seguro barato. Eu pago no seguro desse carro aqui. Cara, isso é muito bom. Eu pago no seguro desse carro aqui em torno de R$3.500, né? Dividido em 10 parcelas aí no cartão. Acho que não pesa pra muita gente, sabe? Lógico, é um valor considerável, sim, mas, cara, você tá usando um carro que você tá pagando pelo conforto dele, e ele tem o conforto, a potência, né? E ele tem, assim, o preço de custo de um Onix, de um HB20. Não é nada fora do comum, assim, pra você manter ele, né? E esse vídeo eu tô fazendo justamente porque eu tô vendendo o carro. Não é pra fazer propaganda do carro que eu estou vendendo, da unidade que eu estou vendendo, porque, assim, eu acho que o carro que eu tô vendendo, para eu conseguir vender ele, tem que ser uma pessoa muito específica, que conheça muito e que saiba exatamente o que ela está comprando, porque ela está comprando uma coisa com quilometragem um pouco mais alta. A quilometragem minha é de estrada, é de rodovia. Então, assim, quem conseguir ver o carro, quem quiser dar uma volta no carro, vai conseguir perceber isso, assim, que o estado de conservação dele é ótimo, que ele envelheceu muito bem e que tá tudo ali dentro do padrão, né? Então você não tem folga na turbina, no eixo axial da turbina, você não tem aí vazamento de óleo, você não tem óleo baixando. Pode fazer teste de compressão de cilindro, a compressão tá certinha, conforme manda o figurino, né? Igualmente tá a recomendação da fábrica. E aí você tem também a questão das velas, né? Na hora de você retirar as velas para você ver, você pode ver, por exemplo, se o carro tem carbonização ali na cabeça da vela, se ele tem marca de água, né? Se tiver marca de água, já é um indício aí de que tá passando um pouquinho de líquido de arrefecimento para dentro do bloco do motor. Já seria uma coisa um pouquinho mais séria, né? O THP ele não aceita retífica de cabeçote, embora algumas pessoas entrem em controvérsia com relação a isso. Você teria que comprar um cabeçote novo, mas não é o fim do mundo, né? Se tiver que fazer um cabeçote de um carro desse daqui, você consegue encontrar um cabeçote parcial aí por um bom preço. Não é nada estratosférico. E essa unidade em questão, assim, nunca foi aberto o motor, nunca foi aberto o câmbio, nunca foi aberto a turbina. É um motor que é feito aí para durar. Lá fora você vê vários THPs aí com 300 mil quilômetros, 350. Tem THP que roda na Autobahn, pessoal que faz vídeo pro YouTube lá fora, rodando com quilometragem muito alta com esses carros aí, andando a mais de 200 por hora de pé trancado durante muito tempo na estrada, e o carro simplesmente aguenta. É incrível, cara. E extremamente seguro, tá? Eu tenho mais confiança em usar o carro aí com uma mistura de combustível do que com, como eu falei anteriormente, com gasolina comum. Então, se não tiver mesmo possibilidade de fazer aí o uso da Podium, eu indicaria mesmo fazer o uso da mistura etanol mais álcool, quer dizer, etanol mais gasolina, ok? Eu vi o cara fazendo um negócio esquisito ali na rua ali, acabei até confundindo o que eu ia falar. Eu falei etanol mais álcool. Não, o cara tá fazendo passada, né? Mas não é todo dia que a gente vê alguém fazendo passada na rua, e eu achei engraçado. Mas tá certo ele, né? Eu que tô gordinho aqui, devia estar fazendo isso também. Mas vamos lá, tô cuidando por outro lado. Mas é isso aí.
Esse é o carro. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu abro aqui enquanto não chego em casa. Ah, recomendação minha, tá? Vai comprar um THP Flex, um 208 GT, por exemplo. Fazendo esse vídeo assim indicado para quem vai comprar um 208 GT Flex. Fica atento a algumas coisas. Existem alguns problemas que são tradicionais desse carro, tá? Não são crônicos assim, mas são problemas que a gente identifica que com uma certa quilometragem a gente já pode esperar que aconteça. Então, por exemplo, o intake original, a válvula DV original, por causa da temperatura ali da boca da turbina, que chega perto ali dos 1800 graus, chega uma certa hora que ele começa a quebrar, e eles são de plásticos, né? E aí você fica procurando onde está esse defeito, muitas vezes você tem que abrir a peça para você conseguir identificar. Às vezes é lá dentro da DV que está quebrado e você não consegue ver por fora. E aí vai para mecânico, o cara passa scanner, aí vem uns códigos de erro muito louco lá que tem gente que nunca pegou na vida assim, não sabe resolver. Mas geralmente pode ser eletroválvula, né, que é a válvula de Värter. Eu recomendaria comprar uma válvula RAR, tem muitas marcas boas aí no Mercado Livre, enfim. Eu poderia fazer uma recomendação enorme aqui de válvulas aí, mas se vocês quiserem, nos comentários aqui eu falo pra vocês certinho. Ou então uma DV+, mas eu não tive boa experiência com DV+. Eu achei que a DV+, ela não segura tanto a pressão de alta quanto a RAR, né? E com relação ao intake original, como ele é de plástico, você tem aquele problema também de a turbina poder puxar essas peças de plástico quebradas para dentro dela. E aí você pode ter a quebra da turbina por uma coisa muito besta, que eu acho que poderia ser evitada se você colocasse um intake aí esportivo, com filtro esportivo, um outro tipo de intake, né? Então um mangote de borracha com um filtro esportivo cônico já resolve bem essa situação, tá? Não vai precisar mais se preocupar com trocar filtro e nem com esse tipo de problema que eu falei que pode surgir e acontecer. Deixa eu dar uma esticadinha aqui. Eu não canso. E assim, o carro eu não aliviei ele não, tá? Eu não aliviei ele de jeito nenhum, assim. Eu uso mesmo o carro, usei para track day, usei para arrancada, evento de arrancada. Não fico acelerando o carro na cidade, costurando. Acho que isso é bobeira, acho que isso é uma... Olha, cara, mais gente fazendo passada aqui, que legal. Olha, essa pistinha aqui na minha cidade tá bem legal. Ainda bem que o pessoal não tem vergonha. Eu esqueci até que eu tava falando. Olha que coisa de louco, velho. Na hora que a gente tá gravando o vídeo, as coisas não vêm na cabeça igual quando a gente tá pensando em falar, assim. Mas o carro em si, por exemplo, eu usei ele bastante para fazer track day, usei para fazer arrancada. Ele não esquenta, né? Essa temperatura aqui, se vocês forem olhar um 208 GT, ela sempre vai estar um pouquinho mais alta do que o meio, tá? Porque na verdade ela marca ali a 95 graus, que é a temperatura de trabalho dele. Esse carro aqui ele não mostra a temperatura de óleo, somente do líquido de arrefecimento. Mas ele também, quando eu vou monitorar através do aparelhinho que vai ligado aqui na central da injeção, durante uma prova de track day, por exemplo, ela não tende a subir muito, tá? Então assim, não tem muito problema com relação a isso, assim. E antes de quebrar qualquer coisa, assim, esse carro quebraria o trocador de calor do câmbio. Por incrível que pareça. Aí você tem aquele caso em que você mistura óleo no líquido de arrefecimento, tá? E não o contrário. Isso é um fator de segurança dele. Aí ele já entra em modo de proteção e aí você não tem a quebra do motor por questão de temperatura. Então um motor realmente muito seguro, assim. Esse carro, ele é muito bem pensado. Eu acho o THP, assim, eu gosto de comparar muito ele com o Duratec, tá? O Duratec aí você tem um bloco de alumínio também. E o Duratec é um aspiradão que todo mundo já confia nele, porque ele é um motor aspirado. E que originalmente ele vem com potência assim relativamente baixa, mas que você vê muitos Duratec aí preparados com potência bem alta. Tem até Duratec com mais de 200 cavalos de roda aspirado.
ou Duratec Turbo também, cara, que aguenta muita pressão, né? Então eu acho que o Duratec e o THP eles surgiram mais ou menos na mesma época, seguindo linhas aí diferentes, enquanto o THP ele seguiu uma linha de injeção direta, o Duratec seguiu uma linha de injeção indireta de combustível e depois passou a ser uma injeção direta também. Mas são dois motores que surgiram em épocas parecidas que são muito resistentes, entendeu? E o THP, assim, por exemplo, você vê muita gente se ferrando na mão de Mini Cooper, se ferrando na mão de DS3, se ferrando na mão de outros carros, porque os caras querem enfiar pressão com tudo, com muita pressão, ou fazer um remap muito agressivo, ou então não usar um combustível de qualidade, né? Os mono principalmente, cara, porque você usa aí, se você não usar uma pod, você usar uma gasolina comum, como nossa gasolina pode apresentar uma octanagem um pouco mais baixa aí, você tem problemas aí graves, né, de quebra assim catastrófica. Então o THP Flex eu acho que ele veio uma solução assim fantástica, porque você consegue resolver toda essa questão aí do combustível. Se você não tiver pod, você consegue fazer uma misturinha aí, faz um mapa flex que você consiga usar álcool e gasolina e tá sossegado. Esse carro aqui tem um mapa flex super tranquilo, não é um mapa muito forte, vem 1,2 kg, 1,1 kg de pressão aí, e não é nada muito forte não. É um carro que é feito para durar mesmo, ele não quebra de jeito nenhum, assim, eu não aliviei o carro, tem inúmeros vídeos meus assim andando de track day com o carro, durabilidade dele é incrível, e o carro não tem nem óleo, ele não baixa. Quando eu fui trocar corrente de comando, eu dei uma olhadinha nos vedadores de válvula, por conta do meu uso de ser muito de rodovia, por usar óleo bom, né? Eu uso sempre óleo Motul 800 5W40 ou um óleo Liquimole 5W40 também. Não tive problema de retentor de válvula, que alguns deles fazem uma fumaceira, né, quando tá andando aí. Não tive esse problema. E eu acho incrível assim que esse carro, com 180 mil quilômetros, a única coisa que ele demonstra a idade mesmo, assim, que eu realmente vejo, não é por vazamento, não é por nada disso, assim, é em questão de suspensão e coxim, tá? Eu acho a suspensão dele um pouco mais frágil do que os outros carros que eu já tive, mas não é nada absurdo, não é uma suspensão que é cara, já troquei uma vez, vou precisar trocar de novo. E os coxins dele, principalmente o coxim do câmbio inferior, ele é um coxim assim que ele quebra fácil, né? Então dessa vez, por exemplo, a minha borrachinha lá do coxim, ela começou a quebrar com bastante frequência, e eu optei por fazer aí um preenchimento com PU. E eu sinto que o carro, por exemplo, você pega uma subida, ele dá uma vibrada no assoalho assim, que é um pouquinho chato, mas é uma coisa que resolve bem o problema. Esses aí seriam os pontos assim que eu acho que são ruins do carro, mas eu não tenho do que reclamar do carro, assim, caixa de direção elétrica dele extremamente molinha, nunca tive problema com isso também. Uma outra coisa ruim dele, você não consegue trocar os discos traseiros dele sem trocar o cubo, então os discos traseiros são acoplados ao cubo traseiro, e aí tem esse probleminha aí que é um pouco mais caro, né? Todas as trocas de pastilha são recomendadas você trocar também o disco, tá? Então é uma coisa que tem que ficar um pouco atento. Mas assim, por exemplo, eu queria comprar um Polo GTS. Cara, esse carro aqui ele entrega muito mais, ele é muito mais potente do que o Polo GTS. Eu acho ele até mais bonito. Não acho ele mais bem acabado, mas eu acho ele mais bonito do que o GTS. E eu acho que ele custa pelo menos metade do preço, assim, quase metade do preço, e uma diferença de ano aí muito pequena. Então eu não vejo sentido aí de fazer a compra de um Polo GTS tendo esse carro no mercado, cara. Incrível como o Polo GTS, você vê muito mais modelos deles andando pra rua do que o 208 GT. Acho sim que faltou marketing em cima desse carro, e acho que muita gente não conhece esse carro, o que torna ele muito legal também, porque ele acaba sendo um carro que ele transmite muita personalidade. Ele é como se fosse uma assinatura, né? Um carro que ele tem aí, como que eu posso dizer assim, uma personificação da identidade da pessoa. É isso que eu acho bem legal.
Você tem carros comuns que você consegue deixar ele com bastante identidade? Com certeza, mas aí vai da personalização da pessoa. Mudar às vezes um joguinho de roda, ou um som do escape, alguma coisa assim. Mas aqui você tem um carro que ele já é de fábrica, já um carro com muita identidade, porque o tipo de pessoa que escolhe esse carro é uma pessoa que conhece muito de carro, é uma pessoa que entende bastante, que sabe que está fazendo uma boa compra pelo preço dele, e que, assim, não é uma pessoa que é aficionada por marca, né? Acredito que ninguém compra esse carro aqui porque ele é um Peugeot, entendeu? A gente compra esse carro aqui por causa do que ele entrega, do que ele custa e da carência de carros como esse aqui no mercado. Então fala pra mim, qual carro que é 1.6 turbo, 16 válvulas, manual, com teto panorâmico, ar-condicionado digital dual zone, direção elétrica, 9 airbag, com opção aí de você fazer um remap, você chegar a mais de 200 cavalos de roda. Assim, um carro pequeno, cara. Esse aqui é o hatch compacto mais rápido já produzido no Brasil. Então, ele não tem assim uma concorrência leal, né? É desleal você comparar os outros carros com ele. Você tem, por exemplo, o Punto T-Jet, eu acho sim um excelente carro, apesar de ter uns defeitinhos crônicos. Você consegue fazer uma alteração aí para ele poder rodar no álcool. Ele fica super confiável também de parte de motorização. Só que ele já é um carro que, por exemplo, você coloca um pouco mais de pressão nele, os prisioneiros do cabeçote vão dar problema, vai ter que abrir, vai ter que colocar prisioneiro forjado, coletor de escape dele, coletor de admissão, já dá um pouquinho mais de problema também. É um carro um pouco mais melindroso, né, do que o THP Flex. Então, assim, eu acredito que não existe uma comparação leal com ele. Você vai comparar, por exemplo, um Polo, cara, é metade do motor disso daqui, assim, tudo bem, eu faço Stage 3 no Polo. Cara, o Stage 3 de um Polo vai andar isso aqui original, tá? Não tô puxando sardinha pro 208 GT, mas assim, é a realidade. Tudo bem, tem os polinhos manual que andam pra caramba, com mapa e tal, praticamente igual o Up, mas é outro nicho. Aqui está falando de um carro que tem identidade visual, um carro que tem, como que eu posso dizer, uma assinatura da sua identidade, esse carro. Muito diferente mesmo, assim, é um carro único. E se você quer comprar esse carro, minha indicação, após 180 mil quilômetros com ele, é que pode comprar sem medo, né? Estude um pouquinho sobre o carro, tente aí entrar nos grupos, conhecer pessoas que tenham o carro, que tenha tido a experiência de ter o carro durante algum tempo. Pergunta como é que foi o pós-venda. Esse aqui é um carro que você tem sim que pagar um pouco mais barato, eu acredito, porque o pós-venda dele é um pouquinho mais complicado. E fique atento com o tipo de manutenção que foi feita no carro em si, tá? Porque cada carro tem uma manutenção aí, tem o seu dono. Então já vi o que foi trocado, o que você vai ter que trocar. Eu ainda não sei se eu vou fazer a suspensão desse carro, se eu vou passar ele um pouco mais barato, já falando pro dono fazer a suspensão dele. Não é um bicho de 7 cabeças, mas eu acho que é uma coisa assim que tem que ser combinada com a pessoa que você vai comprar o carro, para que você não tenha surpresas. E faz teste de compressão de cilindro, tira as velas para dar uma olhada, vê se está tendo carbonização das redes de válvulas, que não é comum nesse carro. Se tivesse, assim, já seria um indício de algum tipo de problema que está começando a acontecer. Mas são motores aí para rodar tranquilamente 300, 350 mil quilômetros sossegado, tá? E não é porque tem mapa que a durabilidade do motor vai cair muito mais. Às vezes você comprar um carro com um mapa que está funcionando seja um indicativo aí de que o carro funciona bem, de que o carro é bom, de que as peças estão em dia. Porque se você tiver aí, por exemplo, um bico que não está funcionando num carro que já tem remap, ele não vai te entregar já o desempenho, né? A proposta dele já vai ficar totalmente diferente, vai começar a acender várias luzes aí no painel, vai começar a ter um monte de problemas que não teria normalmente. Então, minha recomendação é que você, se você tiver em dúvida entre pegar um carro original e um carro com remap, tenta conhecer melhor o dono, tenta conhecer melhor o que foi feito, quem que fez esse mapa, né? Eu posso falar pela minha experiência pessoal. Se você for pegar um carro que tenha sido feito o mapa do Overspeed,
É um tipo de carro que... É um tipo de mapa que eu acho assim que o Over não exagera para esses carros, que é um mapa que é feito para durar. E carro de rua, né, um carro street, que é um carro para você usar dia a dia, não tem por que quebrar, cara. Não tem por que você fazer um mapa que seja um mapa quebrador, assim. Se você quer um carro para tirar racha, para você fazer um regaço com ele assim, sei lá, vai num Jetta TSI EA888, que você vai fazer um Stage 2 nele, vai ficar muito mais forte do que isso daqui, tá? Ai, mas esse carro aqui seu anda mais do que o Jetta original. Anda sim, mais do que o Jetta original, mas você imagina você botar 100 cavalos de roda a mais aí num Jetta Stage 2 aí forte, cara, com mistura de combustível também. Não tem como comparar com o 208 GTI Stage 2, tá? Infelizmente, o 208 ele é bem mais fraco do que um EA888 Stage 2 também. E não tem como comparar. Se o seu intuito for tirar um racha, fazer um regaço assim, não é esse carro, tá? Esse carro aqui é sim muito rápido, é sim melhor do que todos os concorrentes dele, mas a proposta desse carro aqui você tem que entender que é o seguinte, cara. Pra você não ter quebra nele... Uia, rapaz, Ai, achei que era um Jetta GLI, já ia atrás dele babando. Você tem que entender que é o seguinte. Aqui você tem um carro que ele é melhor do que todos os concorrentes dele. Eu acho em questão de confiabilidade, em questão de durabilidade, em questão de projeto, em questão de... Enfim, potência, o que você consegue alcançar. Os concorrentes diretos dele, assim, eu acho que são piores do que ele, tá? Por isso que ele foi a minha escolha. Mas que se você for pegar a faixa de preço ali de 70 mil reais, cara, o mais rápido que você consegue comprar com certeza será um Jetta. Não será esse carro aqui, tá? Será um A3, por exemplo, 2.0 turbo dali de 2011, 2012, tá? São carros que ficam mais fortes com remap do que o 208 GT, por exemplo. Mas aqui você tem um carro mais novo. Você tem um carro que você tem um seguro mais barato, um custo de manutenção mais barato. Você consegue aí, por exemplo, fazer o motor de um Jetta TSI 2.0, um EA888, se tiver que fazer parte de cima, parte de baixo, mexer com tudo, cara, você gasta uns 20 mil reais aí por cima. Enquanto que aqui, se você explodir esse motor em 1000 pedaços assim e voar pedaços para todos os lados, você consegue comprar um bloco parcial aí por 8 mil reais no Mercado Livre, no AliExpress, desculpa, AliExpress não, no LX, nessas outras plataformas. Então eu acho que é um carro que não tem assim defeitos, cara. É uma manutenção de um hatch compacto em um carro esportivo. Fantástico mesmo. Minha recomendação é que eu super recomendo esse carro, de verdade mesmo, assim. Só acho que você tem que ter paciência, tem que ter um pouco de conhecimento para não ser enganado, porque esse carro divide peças com vários carros da mesma linha, tá? Então a parte de THP Flex você divide peça com muitos outros carros, parte de suspensão, freio, isso aqui usa tudo peças do THP, quer dizer, desculpa, do 208 Grife automático. Não tem nada exclusivo, não tem nada assim muito fora do comum. A parte estética dele é sim muito cara, então se você for comprar esse carro, cola o aerofólio dele com cola de para-brisa, porque ele pode sair voando. E grade frontal também, assim, é uma peça cara, porque ela é única dele, tá? Então não inventa de cortar a grade frontal para mostrar o seu upgrade de intercooler, porque quando você for tirar o intercooler vai ficar aquele trem furado lá, e quando você for comprar outra você vai cair para trás porque o preço é muito caro. E com certeza esse aqui é um carro para você ter com seguro, tá? Porque se alguma dessas peças você precisar comprar, você precisar comprar um aerofólio, o preço do aerofólio da concessionária é 9 mil reais, um aerofólio completo. E não tem paralelo, porque é um carro de nicho, assim, tem 630 unidades dele no Brasil. Então você não consegue comprar, você não consegue marcas que fabricam esse aerofólio, por incrível que pareça. Então tenha seguro, né? Se você tem condição de ter um seguro, você tem condição de ter esse carro. Óleo, filtro, nada fora do comum para esse carro aqui não, tá? É uma coisa assim, um Motul 5100, quer dizer, um Motul 8100 5W40, você já consegue aí atender bem a necessidade desse motor.
São 4 litros e 250 a cada troca de óleo. Nada muito fora do convencional não. Beleza? Então esse é meu relato. E espero que vocês tenham gostado. Me disponha aí pra gente conversar, bater um papo, o que vocês quiserem.